Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Todo sumo sacerdote é tirado do meio do povo para oferecer um sacrifício agradável a Deus, pelos pecados do povo e pelos seus próprios pecados. É interessante como na plenitude dos tempos Deus quis que o seu Filho eterno, gerado desde toda a eternidade, se fizesse homem, assumindo nossa condição humana, com exceção do pecado, para que também tirado do meio do povo pudesse oferecer um sacrifício, o sacrifício de sua vida, como Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que foi apresentado ontem dentro da nossa liturgia dominical por São João Batista. Ele é verdadeiro sacerdote, não porque atribuiu isso a si mesmo, porque nenhum sacerdote se atribui a si esta função, esse munus, essa missão de ser sacerdote. Até mesmo Jesus, que sendo Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnado, feito homem, até ele não atribuiu a si mesmo essa autoridade, mas foi autorizado pelo Pai. O próprio Pai Eterno dizia no Salmo que nós ouvimos e de acordo com a palavra de Deus, desde toda a eternidade eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Uma outra temática que toca também a nossa reflexão de hoje, o Evangelho apresenta para nós uma questão. Os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus faziam jejum. O jejum se torna, então, uma prática muito comum naquela época. E Jesus é questionado porque os seus discípulos não fazem jejum. Uma parte do Evangelho, um outro lugar no Evangelho, Jesus fala sobre as contradições dos homens, né? Vem João Batista, que não come nem bebe, e dizem, ele está possuído por um demônio. Vem o Filho do Homem, que come e bebe, e diz, é um comilão e um beberrão. Então, a nossa vida muitas vezes está marcada por essas contradições que são próprias da nossa humanidade. Mas Jesus hoje é questionado exatamente sobre a questão do jejum. Porque como era costume, e os grandes grupos religiosos faziam jejum, como por exemplo os fariseus, que viviam um legalismo, né? uma adesão à lei de modo muito, muito estreito, faziam jejuns muito severos. E João Batista, porque vinha de uma linha religiosa também muito austera, que vivia de pouca alimentação, vivia no meio dos desertos, também faziam jejum. E os discípulos de João faziam jejum, mas os discípulos de Jesus não faziam. E esse era o questionamento. Por quê? Por que eles fazem, por que os seus discípulos não fazem? E Jesus dá então a resposta. Por acaso, pode os convidados de um casamento fazer jejum enquanto o noivo está presente? Enquanto o noivo está presente é festa, mas chegará um dia em que todos deverão fazer também, porque deverão se preparar, se fortalecer para essa nova vinda, né? Que nós cristãos, nós que somos discípulos de Cristo, estamos esperando, com ansiosos, né? com a esperança de uma vida completa, plena, de uma realização plena da vida que Deus tem para nós, quando Jesus voltar na sua glória. Mas enquanto isso nós nos preparamos. Os tipos de jejum. O mais comum é aquele que fazemos antes da celebração da Eucaristia, chamado de jejum eucarístico, como uma forma de preparação para receber Jesus. Um jejum de pelo menos 1 hora antes da comunhão, né? Aquilo que se pede para se preparar bem para a Eucaristia, para estar com o noivo, o verdadeiro Messias, o nosso Senhor. Uma outra parte do Evangelho que me toca também neste dia de hoje, segundo São Marcos, Jesus diz, ninguém coloca um pano novo para remendar uma roupa velha. O pano novo é mais forte. Quando se prega numa roupa que já está
fragilizada pelo tempo, pouco tempo depois o remendo se arranca, o rasgão fica maior ainda. Não se coloca vinho novo em odre velho. Odre é um recipiente feito de pele de carneiro, onde se guardava o vinho. Mas se coloca vinho novo em odre novo, com o tempo se conserva, os dois se conservam. Mas o vinho novo é mais forte e arrebenta os odres velhos. Por isso Jesus diz, né? Não se coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque aquilo que é a novidade da graça do Espírito Santo não se coloca numa vida antiga, numa vida velha. É necessário que o novo de Deus seja realmente colocado na nossa vida nova em Cristo. Fazer com que se conserve de fato aquilo que é novo na vida nova dos verdadeiros cristãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.